Oi, gente, tudo bem com vocês? A nossa reflexão de hoje está lá no livro de Atos, no capítulo 7, principalmente no capítulo 7, que vem falando sobre Estevão, né? E o discurso que ele fez lá no Sinédrio, quando ele foi levado para ser julgado, porque ele foi usado poderosamente por Deus para pregar o Evangelho, para anunciar que Jesus tinha ressuscitado, que Jesus era o Messias, né? Que foi enviado para salvar o mundo. Mas isso desagradou muitas autoridades que preferiam se manter com o conhecimento antigo, com as suas ideias de um Messias que não era o Messias de fato, né? As ideias que eles acariciavam, eles não estavam dispostos a aceitar um Messias diferente do Messias que eles esperavam, né? Que Jesus ele veio com uma missão diferente da missão que eles esperavam para o Messias. Então eles rejeitaram essa mensagem. Mas aqui no fim do capítulo 7, quando eles levam Estevão para ser apedrejado, né? Depois que Estevão dá aquele discurso lindo ali perante o Sinédrio, lá no versículo 59 e no 60 diz assim: Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpado deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Essa parte que ele fala, Senhor, não os consideres culpados deste pecado, não te lembra alguma coisa? Eu não sei, mas para mim me remete muito a, por exemplo, Lucas 23, 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Eu achei bem semelhante, né? Essa mesma oração, no meio do sofrimento, no meio de um monte de pessoas cruéis ali, prestes a tirar a vida, Jesus, ele pede para que Deus perdoe aqueles que estavam tirando sua vida. E da mesma forma, Estevão também pede para que Deus perdoe. E aí eu me pergunto, né, como que alguém prestes a morrer, alguém em frente ali de outras pessoas tão cruelmente tentando te matar, como que você reage dessa forma, né, perdoando as pessoas, assim como Jesus perdoou aqueles que estavam tratando tão mal. E aí eu lembrei também de um texto que está lá em Jeremias, no capítulo 13, versículo 23, que diz: Será que o etíope pode mudar a sua pele, ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. Realmente não é da nossa natureza agir dessa forma, né? Então, não é natural pra gente ter tanto amor pelo ser humano ao ponto de querer o perdão deles por algo que eles estão fazendo contra a gente. A nossa tendência é revidar ou ficar com algum tipo de mágoa ou querer Deus castiga essa pessoa. Elimina, senhor, brincadeira. Mas naturalmente, até como diz esse texto aqui de Jeremias, naturalmente o ser humano não consegue. Mas a gente sabe qual que era o diferencial de Estevão, né? Ali no capítulo 6, versículo 8, diz: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. No mesmo capítulo, versículo 5, diz: Escolheu Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E da mesma forma, a gente tem outros discípulos, né? Por exemplo, Pedro no capítulo 4, versículo 8. Então, Pedro cheio do Espírito Santo, que fez até com que as pessoas percebessem que eles tinham andado com Jesus, aqui no 4, versículo 13, né? Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então, a forma como eles agiam não era algo natural do ser humano, né? Muito menos para eles, que eram homens comuns, sem instrução, mas a forma como eles falavam com poder, com coragem, né? Mostrava que eles haviam estado com Jesus. Então esse foi o diferencial desses homens, porque eles eram pessoas comuns, eram pessoas que sofriam tentações, pessoas com seus defeitos, mas pelo contato que eles tiveram com Jesus e por eles estarem cheios do Espírito Santo, eles foram transformados à semelhança de Jesus, e eles agiam de forma parecida com Jesus. Então, para concluir, eu queria falar da importância, né, que nós deveríamos levar muito mais
em consideração a importância do Espírito Santo na nossa vida, porque naturalmente a gente não consegue agir da forma como Deus gostaria que nós agíssemos, e a gente não consegue fazer a obra que Deus tem, o plano que Deus tem para a nossa vida, né? De falar dos outros sobre Jesus, de levar a mensagem de Jesus a toda a tribo, a toda a língua, para todo mundo, e aí ele virá, né? Ele voltará. Então a gente só consegue ter esse poder, ter essa capacitação e até mesmo termos as características de Jesus se a gente tiver o Espírito Santo na nossa vida, se a gente tiver contato com Jesus também. Então, que a gente possa orar, né? Jesus mesmo disse, né? Pedir e dar-se-vos-á. Então, se a gente pedir o Espírito Santo, com certeza Deus vai derramá-lo sobre nós. Então, que a gente possa pedir cada vez mais. É isso, espero que tenham gostado do vídeo e até mais.